Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz porque nesta noite Deus já se encontra em nosso meio. Nós podemos sentir a sua presença. Quem está sentindo a presença do Senhor nessa noite, adore a Ele, porque Ele está aqui, eu não tenho dúvidas sobre isso. Queridos, vamos fazer uso da palavra do Senhor. E convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 2, versículo 13 da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 da palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Gostaria de aqui agradecer a confiança do nosso pastor em facultar o microfone da tribuna da igreja por ele pastoreada, para que nós venhamos a ser o canal de Deus a transmitir a palavra do nosso Redentor. Entretanto, advirto os irmãos que de mim mesmo não provém nada, mas do Senhor provém todas as coisas. Do homem nós não esperamos muita coisa. Na verdade, nós não devemos esperar nada, mas do Senhor nós podemos esperar tudo, porque Ele tem para nos dar. E nesta noite você tem ampla liberdade de adorar este Deus que tudo pode, este Deus que nunca falha, e este Deus a qual João se refere nessa atitude que muitos não compreendem muito bem, a atitude de Jesus neste contexto. E aprove o Senhor falar ao meu coração, quando eu pedia uma palavra ao Senhor, eu disse: Senhor, o que é que eu falo? A tua noiva. E Deus me fez mergulhar nesse texto, e acredito que Ele tem algo para nos falar profundo nesta noite. Todos acharam? Evangelho de João capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrazogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do Senhor, meu Pai, casa de negócio. Lembraram-se, pois, os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Nós já fomos apresentados a Deus em oração. Igreja do Cordeiro, amada noiva de Jesus, senhoras e senhores, moças e rapazes,
É uma satisfação para mim, de uma responsabilidade, falar a respeito da palavra do Senhor, em especial nesse texto, porque muitas pessoas não compreendem a reação de Jesus quando dessa circunstância no templo. O que Deus venha nos alertar nesta noite é muito forte. No livro de Levítico, no capítulo 22, o autor daquele livro, intitulado Levítico, mas que na tradução quer dizer o livro legalista ou o livro das leis, é o livro cerimonial de Israel, onde vai ser traçado toda a forma do proceder do povo de Deus ante o seu serviço sacrossanto. De sorte que havia uma forma, toda ela especial, do procedimento daquele povo em relação à sua santidade. Jeová, Yahvé, como era conhecido entre os judeus. Havia um procedimento a ser observado e que, na altura do capítulo 22 e seguintes, nós vamos ver uma situação em que todos os judeus, eles tinham uma incumbência, e uma incumbência passada de geração em geração, que anualmente, eles se reuniam e migravam a Jerusalém, todos aqueles que estavam perto, como os que estavam distantes, e iam às cercanias do templo, e em chegando lá, se apresentavam diante do sacerdote. O sacerdote, por sua vez, recebia de suas mãos tudo aquilo que eles vinham portando, a fim de entregar e depositar diante de Deus como oferta de sacrifício, a fim de expurgação de pecados, de reconhecimento, de adoração ao nome do Senhor. Esta senda, ela se repetia ano após ano, de sorte que chega aos reportes da época de Jesus, e isso não era diferente. Entretanto, com o passar do tempo e com a evolução da história, nós vamos ver que a essência deste rito, ela foi se perdendo. E a essência daquela adoração, ela não tinha mais o efeito esperado e desejado pelo Senhor quando instituíra. As pessoas traziam, mas não traziam mais para adorar. As pessoas ofertavam e sacrificavam, mas não entendiam o contexto daquele rito. Chega Jesus, vindo de um momento apoteótico de sua vida. Ora, quantos de nós aqui não se lembra do momento em que ele vai para um casamento e chegando lá falta vinho? E alguém pega e diz assim: acabou, vamos falar com Jesus. E ele, do nada, faz brotar o melhor vinho. Pegam algumas talhas de água e ele, como sempre fazia acontecer algo de sobrenatural quando ele estava no ambiente, ele transforma a água de forma miraculosa e inexplicavelmente, ele transforma a água em vinho. Ora, todos nós sabemos que o substrato do vinho é a uva, entretanto Deus consegue ou procede assim, porque assim o desígnio do seu coração intentou de fazer. É por isso que ele não queira pedir explicações quando ele disser que vai fazer. Apenas aceite, acate e diga: Senhor, estou aqui, faça conforme a tua vontade, porque se for para fazer água em vinho, tu vai fazer. Se for para levantar pessoas que estão prostradas, tu vai levantar. Se for para fazer cegos enxergar, tu vai fazer. Se for fazer mudos louvarem o teu nome, tu assim vai fazer, porque tu és Deus e tu tens o controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele desceu a Cafarnaum e fez este milagre. De sorte que o seu coração agora desperta
não mais a descer, mas a subir a Jerusalém. E com ele, todos os seus discípulos que o acompanhavam, no sentido de aprender. Ele chega em Jerusalém, sabendo que era a época que era falada lá no Levítico, a época da celebração, a época das lembranças, a época de se lembrar de tudo quanto Deus fez na vida daquelas pessoas, de seus ancestrais, de seus pais, seus avós, seus tataravós, gerações após gerações, e Deus repetindo os seus milagres e dizendo: eu estou no meio de vós, escrevendo a vossa história, acompanhando o vosso choro, entendendo a vossa aflição, não sendo insensível às vossas lágrimas, mas compreendendo cada passo que é dado. Deus estava a compreender este raciocínio, a tentar projetá-lo no coração daquelas pessoas. As festas que eram ali elencadas e trazidas à memória, eram as 3 principais festas que o povo de Deus se lembrava quando daquela data. Havia as datas bases para que aquelas festas fossem lembradas. A primeira delas era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela trazia à memória do povo de Deus o sentimento da libertação, da liberdade, o sentimento do que Deus fez com o seu povo, ainda quando do seu cativeiro lá no Egito. Que depois de 400 e alguns anos, Deus, com braço forte, com mão estendida, retira o seu povo da escravidão, os projeta ao deserto e disse: vão para o deserto para sofrer. É assim? Não, vão para o deserto para me adorar lá, porque lá vocês vão encontrar aquilo que vocês não encontraram no Egito. Senhor, lá no Egito tinha cebola, tinha carne, tinha provisão, mas lá no deserto tem a minha presença. Vão no deserto porque vocês são livres. O povo estava se lembrando da festa da Páscoa e de todas as coisas que Deus fazia e fez no meio do seu povo. A segunda festa que eles se lembravam era a festa dos tabernáculos. Era um momento do povo de Israel entender e se lembrar que ele não é um povo destinado a fincar as suas raízes aqui, nesta terra, a solidificar o seu solo, a fazer com que a sua vida venha tender a um recrudescimento das suas raízes e não sair do canto, não. A festa dos tabernáculos, ela vinha no sentido contraposto, era de salientar que o povo de Deus não foi feito para estar num local, especificamente aqui na terra. O povo de Deus era um povo andarilho, um povo itinerante, era um povo que quando Moisés dizia assim: Senhor, nós não vamos andar, eles diziam: dize aos filhos de Israel que marche. E o povo começava a caminhar, de sorte que eles não podiam fincar as suas raízes, não poderiam construir casas, eles tinham que viver em cabanas, porque a qualquer momento Deus dizia assim: não é mais este o vosso canto, vamos para outro canto. E a nuvem do Senhor, que representava a presença de Deus, ia saindo, e o povo arrumava suas coisas, arrumava a sua cabana e ia seguindo após a nuvem. Por quê? Porque Deus estava se movimentando. A terceira grande festa era a festa do Pentecoste. Era a festa em que o povo de Deus se lembrava da provisão de Deus, porque o Pentecoste era a festa das colheitas. Era a festa que se lembrava que muito sacrificioso foi plantar, mas gratificante foi colher. É um momento em que nós muitas vezes nos lembramos que plantar é uma semeadura muito difícil. O salmista fala a respeito disso, pastor, quando ele disse: aquele que vai por um caminho semeando em lágrimas e soltando as suas sementes, vai chorando,
mas vai dizendo: Senhor, tu me conheces, e vai soltando as suas sementes, vai semeando. E a água que se tem para regar aquela semeadura, tão somente as suas lágrimas. Mas Deus está falando nesta noite: a tua semeadura não é em vão, porque tu vais voltar por este mesmo caminho, diz o Senhor, colhendo os molhos da tua semeadura, e entendendo que Deus é o Deus da provisão, e que tu vais celebrar este Deus nesta noite, aqui neste ambiente, que já está sendo tomado pela glória dEle. Ah, Senhor, quanta história, quanto sentimento envolvido. E Jesus chega diante do templo esperando que o seu povo estivesse se lembrando do momento dessa semeadura, estivesse se lembrando do momento da transição e de andar no meio do deserto, mas sendo e vendo o agir de Deus. Que o povo se lembrasse que estava agora livre do cativeiro. Entretanto, quando ele chega dentro do templo, o que ele vê é uma situação oposta. As pessoas que ali estavam, a Bíblia vai dizer que eles tinham esquecido a essência dessas festas. E ali eles estavam comercializando animais, estavam cambiando moedas. A Bíblia vai nos relatar no livro de Levítico que a ideia de se trazer a oferta, ela tinha uma repercussão espiritual muito grande. De sorte que o que se projeta na ação é aquilo que o Espírito está confirmando. Então, quando as pessoas vinham para adorar a Deus trazendo a sua oferta, elas já vinham entendendo o sentido da sua atitude. Percebam, as senhoras e os senhores, que quando o povo saía de casa, a regra era você levar a sua oferta consigo, para quando você chegar no templo, você depositar, você entregar o seu sacrifício. Nos dias atuais, as pessoas estão fazendo ao contrário. Estão vindo para a igreja para receber algo de Deus. Irmão, mas não é o correto? Não, segundo a Bíblia, não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, o seu culto, você já tem que vir trazendo ele pelo caminho para vir depositar aqui diante de Deus. O seu culto, na verdade, você não veio buscar algo que você não tem. Na verdade, você vem trazendo aquilo que você vai depositar e entregar na mão do sacerdote e dizer: isso aqui é para Jesus. Pregador, aqui você está se referindo? Eu estou referindo à sua adoração, o seu compromisso, ao seu estado de espírito enquanto servo. Deus está esperando que você venha depositar o ânimo da sua vida, a força da sua existência. Deus está esperando isso de nós. O povo de Deus estava se acostumando com algo contrário ao que a Bíblia dizia. Quando eles vinham para a celebração, eles vinham, chegavam lá diante daqueles comerciantes de animais e dizia: quanto é esse boi aí? Quem tinha mais condições? É tanto. Me dê 2, porque eu vou levar lá para o sacerdote para ele sacrificar. Chegava outro que não tinha tantas condições, assim: quanto é este carneiro aí, ou esta ovelha? É tanto. Me dê. Outras pessoas que não tinham tantas condições diziam assim: quanto é essas pombinhas que estão aí? É tanto. Está aqui. Tinha lá os cambistas, e alguns vinham de tão longe, porque o povo de Deus tinha se expandido, se espalhado pela face da terra, de sorte que eles vinham da Galileia e de outras províncias muito longes, em que as moedas eram diferentes, e quando chegava lá naquele local,
eles tinham que fazer a cambiação da moeda, ou seja, trocar pela moeda de Jerusalém, que era praticada ali, para então poder comprar o animal, para então poder oferecer o sacrifício. Não se trazia mais o culto de casa, vinha se comprar na feira da esquina para poder entregar a Deus. Deus está com saudade quando nós reservamos um tempo para Ele em casa e trazemos o que nós recebemos dEle para cá. O Senhor está com saudade de nós trazermos, e já vimos durante o caminho, já adorando a Deus, aleluia. Deus está com saudade daquele louvor que você não espera a banda entoar, você já vem no caminho adorando a Ele, aleluia. Deus está com saudade de aquela oração antes do pastor apresentar, você já vem orando: Senhor, apresente-se com milagre na nossa igreja, sê conosco, pessoas que sejam batizadas, renovadas com teu Espírito, pessoas que possam ser curadas, Senhor, e você já vem apresentando diante de Deus um culto, e aqui você só vai entregar aquilo que o Senhor está esperando de você. Pregador, o que sucede disso tudo? Quando eles faziam isso, além de fazer essa substituição e a perca da essência do culto a Deus, eles ainda tinham um problema. Deus não receberia qualquer situação, qualquer coisa. E aquele Deus que falou lá no Levítico, através da boca de Moisés, aquele Jesus que reprovou lá no templo aquela situação, é o mesmo Jesus que fala hoje conosco e nos nossos dias, é o mesmo. E ele disse naquela época, e a sua palavra retumba aos dias atuais, quando ele diz assim: eu não recebo qualquer coisa. E se vier com qualquer coisa diante de mim, eu o rejeito, não aceito. E nós não podemos chegar diante de Deus com o resto, com a sobra, com algo que é ruim, e dizer assim: Senhor, toma aí, está aqui que eu te ofereço. Sendo que Ele diz a respeito de nós: até vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais eu, diz o Senhor, se eu não vou abrir uma janela do céu para abençoar a sua vida, se eu não vou modificar as situações que hoje parecem estar irresolúveis, Deus está agora nos admoestando, mas numa palavra que não deixa de ser a palavra dEle. Havia uma ordenança lá no Levítico, que Jesus Cristo tinha consciência disso, em que não se recebia qualquer sacrifício. Os animais que eram ali oferecidos diante do altar do Senhor, eles tinham que ser machos. Era uma exigência de Deus. Eles tinham que ser perfeitos. E eles tinham que ser sem mancha. Teria que ser o melhor da cria dos machos, perfeito e sem mancha. Só que as pessoas chegavam no templo, olhavam para os comerciantes e diziam: me dá esse aí. Se apresentava diante do sacerdote a fim de sacrificar a Deus com animais, frutos de espurro, animais doentes, animais manchados, mancos, aleluia. Se nessa noite Deus está falando profundamente aqui nesta noite, se nesta noite o que você tem para apresentar diante de Deus é um animal manchado, manco, doente, não apresente diante dele, não. Porque o que Deus coloca diante de ti, Ele vai sempre colocar o melhor. Aleluia.
O maior dos sacrifícios Ele colocou diante de nós e por nós. Ele disse assim: o meu filho é o melhor que eu tenho, é o meu primogênito, mas por amor às vossas vidas, eu entrego Ele por amor a vós. Ele não tem mancha, ninguém achou nenhum tipo de dolo em sua conduta. Procuraram atitudes nele que fosse reprovável, mas a Bíblia vai dizer que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, e ele não proferiu palavra alguma, mas antes, como um cordeiro mudo, ele passou por todas as situações atrozes, mas por amor à minha e à sua vida, ele permaneceu firme na sua convicção e disse: Senhor, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou me entregar. A Bíblia diz que não pegaram ele, ele se entregou, porque se ele decidisse ao contrário, ninguém poderia dizer o que tu estás fazendo, mas ele se entregou como um sacrifício vivo. E muitas vezes nós esquecemos deste sacrifício e queremos entregar um sacrifício ruim diante de Deus. Eu estou sentindo uma graça nessa noite. Porque quando Deus vem falar conosco e Ele diz: eu não recebo este sacrifício, as pessoas já estavam ao longo das eras turvando tudo aquilo que Deus tinha projetado para adoração. Talvez vocês não tenham consciência de uma literatura histórica, que é um dos apócrifos. Acredito que você já tenha ouvido falar de 1ª e 2ª Macabeus. Este livro apócrifo, ele vai relatar um conteúdo histórico. Eu faço menção dele para que vocês entendam o estado em que o altar do Senhor estava sendo conduzido. Epifânio ordenou que no altar do Senhor, onde era sacrificado, onde deveria ser sacrificado, o melhor, o mais puro, o mais perfeito dos animais, para expiação dos pecados, ele mandou que no altar do Senhor fosse sacrificado uma porca, um animal considerado imundo para o Senhor. E não ainda somente uma porca, mas sendo uma porca, não era nem um porco, era uma porca. Não era macho e não era um animal limpo. E foi se sacrificar esse animal em cima do altar de Deus, vilipendiando o altar do Senhor. Isso gerou uma revolução, uma guerra muito forte, conhecida como Revolução dos Macabeus. O altar do Senhor tem sido, durante as eras, alvo de Satanás. Porque quando um altar ele está maculado, ele está corrompido, as pessoas não entendem mais o segredo do sacrifício e da oferta e da adoração. E Satanás tenta destruir, desvirtuar o altar do Senhor. E nesta noite Deus está falando que o altar dele é santo, e o que ele recebe em cima do seu altar é santidade, adoração perfeita, sacrifício santo diante da sua presença, a fim de que ele receba a nossa adoração e diga: eu estou me agradando. Existem 2 tipos de oferta na Bíblia, e aqui estou caminhando ao final, porque não quero ser enfadonho aos irmãos. Existem 2 tipos de ofertas na Bíblia. Existe a oferta do povo e a oferta do sacerdote. A oferta do povo eram chamadas as ofertas pacíficas. E ganhava este nome diante da sua natureza com que ela
era entregue. As ofertas pacíficas, elas se dividiam em 3 categorias. Você tinha as ofertas de ações de graça. As pessoas traziam o melhor da sua casa, chegavam diante do altar do Senhor e diziam assim: está aqui, sacerdote, o melhor da minha casa, porque eu estou aqui para agradecer tudo que o Senhor fez na minha vida, e em forma de gratidão eu estou sacrificando a Deus. A segunda categoria de ofertas era as ofertas votivas. Eram as ofertas que eram entregues diante ou precedidas de um voto. As pessoas votavam e diziam: se eu alcançar esta bênção, e não é uma promessa, viu? Abro aqui este parêntese muito forte. Não é uma promessa, mas é um voto. E uma promessa, muitas vezes, feita a pessoas ou a qualquer outra entidade, nós podemos falhar com ela, mas diante de Deus, não podemos votar e deixar de pagar o nosso voto. A Bíblia vai nos advertir e dizer: é melhor não votar do que você votar e não cumprir com o seu voto. As ofertas votivas, as pessoas eram precedidas de um pedido, e uma vez esse pedido atendido, a pessoa vinha e trazia o fruto do seu voto, sobre a forma de uma oferta de sacrifício, entregava ao sacerdote: está aqui, eu votei, e diante de Deus eu vim pagar o meu voto, porque isso alegra o coração de Deus. A terceira característica, ou a terceira fase das ofertas, são as ofertas voluntárias. São as ofertas que não se precisa de algo sobrenatural, algo de fantástico acontecer para que você venha a entregar diante de Deus. Precisa apenas de uma vontade de entregar a Deus o seu melhor. Essa é a primeira seção de ofertas, ofertas pacíficas. Existe uma outra seção de ofertas na Bíblia, que é as ofertas movidas. Pregador, que tipo de oferta é essa? Ela é uma oferta especial. É um tipo de oferta em que as pessoas chegavam para o sacerdote e entregavam para ele. Aí o sacerdote vinha, recebia a oferta, apresentava a Deus, e diz a Bíblia, vai nos relatar, os historiadores, que eles movimentavam a oferta em busca do altar do Senhor, e eles iam movimentando. Chegava diante do altar do Senhor, aquela oferta era abençoada, e Deus dizia assim: agora esta é a tua parte. E o sacerdote recebia, depois de abençoada aquela oferta, era chamada oferta movida. Deus está nos falando nesta noite muitas coisas a respeito disso tudo. Primeiro, que a igreja do Senhor, ela precisa entender o que é entregar o melhor para Deus. Precisa compreender a essência da atitude, não apenas a atitude em si. Segundo, que, voltando à questão eclesiástica e ministerial, os ministros de Deus precisam entender que antes de receber aquilo que Deus tem para dar, precisa apresentar diante dele, e vai movimentando. Quer ser abençoado? Se movimenta em busca do altar do Senhor. Quer receber de Deus? Se movimenta em busca do altar do Senhor. O melhor sacrifício de todos, Jesus Cristo, já foi entregue por nós. E eu gostaria de vos convidar nesta noite a que vocês ficassem de pé diante desta palavra agora lida e explanada.